Olá, meu amigo e minha amiga, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero falar com você sobre a armadura de Deus. É um texto muito bonito, muito conhecido, que é muito falado na igreja. E hoje eu quero estar explicando um pouco aqui para você o que é a armadura de Deus. O apóstolo Paulo, ele simboliza a armadura de Deus com um soldado que vai para a guerra. E ele começa a falar aqui da couraça da justiça, do capacete, da espada, do escudo. E hoje eu quero estar falando um pouco aqui o que é a armadura de Deus, que se encontra aqui no livro de Efésios, capítulo 6, e o verso do 10 em diante, que diz assim a palavra: E concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na sua força e seu poder, revestir de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Nós sabemos que o diabo, nosso inimigo, ele atua desde o começo, quando ele lá influenciou a Eva e a Adão a comerem o fruto proibido. E passando os tempos, ele foi influenciando as pessoas que começaram a praticar o pecado, a adorar outros deuses. Ou seja, o diabo ele tem usado as pessoas, até pessoas que você ama, pessoas que estão ao seu lado, para desviar você da presença de Deus, para enfraquecer. Quantas vezes vem aquela pessoa e fala aquela palavra que você desanima, fala, você não vai conseguir, sai da presença de Deus porque isso aí não dá nada, ou Deus não vai fazer nada pela sua vida. E hoje eu quero estar falando um pouco, onde o Senhor Deus aqui, usando o apóstolo Paulo, fala para nós revestirmos de toda a armadura, de todo o seu poder, para que nós possamos vencer as batalhas contra o inimigo. E eu quero estar falando aqui um pouco no livro de Daniel, onde ele fala uma batalha espiritual. A Bíblia diz que Daniel ele estava orando pelo seu povo. Quando Daniel ele estava orando, o povo de Israel era escravo na Babilônia. E Daniel estava orando a Deus ali, pedindo para que o Senhor viesse libertar o seu povo da Babilônia. E a Bíblia diz ali que Daniel orou 21 dias e Deus não tinha falado com ele. Eu vou estar aqui lendo o texto, que se encontra no livro de Daniel, capítulo 10 e o verso 12. E o anjo prosseguiu me exortando: Não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar o entendimento diante do teu Deus. E as suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Ou seja, Daniel estava orando ali para que Deus viesse libertar o seu povo. E diz aqui a palavra que fazia 21 dias que ele estava orando. E a resposta não tinha vindo, mas o anjo, Deus mandou um anjo para que viesse trazer a resposta. Olha o que diz aqui no verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos principais supremos, veio a me ajudar e venceu o inimigo, porquanto não pôde mais continuar ali com os reis da Pérsia. Ou seja, o anjo, a Bíblia diz aqui, que no primeiro dia que Daniel começou a orar ali, durante aqueles 21 dias, Deus já tinha ouvido a oração. E Deus mandou um anjo para dar a resposta para Daniel. Mas como diz aqui a palavra, o reino da Pérsia, ou seja, é um demônio supremo, ou seja, um demônio com muito poder, que impediu que o anjo fosse até Daniel entregar a resposta. E como diz a palavra, eles passaram 21 dias batalhando. Ou seja, os anjos contra os demônios vieram batalhando para que a resposta fosse entregue a Daniel. Ou seja, é o mesmo que acontece na nossa vida. Nós oramos e o diabo ele faz de tudo para tentar impedir a nossa bênção, usa pessoas, situações, palavras para nos desanimar. Mas a Bíblia diz aqui que durante 21 dias ali houve uma batalha espiritual. Os anjos, ele fala que o príncipe da Pérsia, que representa um demônio que era responsável pelaquela região. Ou seja, existem demônios que são responsáveis por regiões, por exemplo, como estado, cidade, até países. Demônio com grande poder.
E ele não deixou que o anjo passasse para entregar a resposta para Daniel. Então Deus enviou Miguel. Nós conhecemos na Bíblia que Miguel é o anjo supremo, ou seja, o anjo de guerra, é o general de guerra. Então ele foi ali e provavelmente guerreou ali com os demônios, e o anjo pôde entregar a resposta a Daniel. Olha o que diz aqui no verso 21. E antes, porém, eu te declarei que está escrito no livro da verdade. Nessa batalha ninguém me ajudou contra eles, senão Miguel, o príncipe celeste de Israel. Ou seja, está dizendo aqui que Miguel é o príncipe celeste de Israel. Ou seja, que batalha as nossas guerras espirituais. Aí voltando aqui para Efésios, o verso 12 de Efésios. Porquanto a nossa luta não é contra os seres humanos, sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial, em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, como eu tinha falado antes, Miguel ele é o anjo celestial de Israel, ou seja, ele luta pelo povo de Deus. Você que está orando, você que está buscando uma bênção, uma libertação, saiba que Deus ele tem enviado os seus anjos e tem batalhado por você para que a sua resposta venha, para que ele possa atender ali aquilo que você pede. Só que, como fala aqui no capítulo 12, a nossa guerra não é contra seres humanos. Ou seja, o inimigo ele usa pessoas e nós ficamos com raiva das pessoas porque elas vêm com atitudes, com palavras, e ficamos com raiva ali, até com ódio das pessoas. Mas como diz a palavra, a nossa guerra não é contra os homens, é contra o inimigo, contra o diabo, que ele tem usado pessoas na sua casa, pessoas no trabalho, até dentro da igreja, usa pessoas para vir desanimar, vir com palavras que faz a gente ficar triste, desanimado. Mas a Bíblia diz para nós não devemos ter raiva, sim, mas devemos ter raiva do inimigo, porque ele tem usado essas pessoas, que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra pessoas, é contra o inimigo. Por isso nós devemos orar, repreender, pedir a Deus que afaste o inimigo das nossas vidas. E ele fala aqui, né, que contra os dominadores deste sistema mundial em treva e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, o inimigo ele tem usado as forças mundiais, ou seja, os governos, os meios de comunicação. Tem algumas nações que é proibido a palavra do Senhor. Se você falar a palavra do Senhor, você é morto, você não pode ter Bíblia. Mas aqui, graças a Deus, aqui no nosso país, a gente tem livre acesso à palavra de Deus, que é a Bíblia. A gente podemos falar aí nas igrejas, em praça pública. Mas o diabo ele tem usado ali os sistemas mundiais, ou seja, os meios de comunicação, a televisão, para desvalorizar a palavra de Deus, para promover o pecado, a desordem. Olha o que diz aqui no verso 13. E por isso motivo vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Você que é cristão, ou você que está aprendendo ainda a palavra de Deus, nós sabemos que mesmo a gente buscando a palavra de Deus, mesmo a gente tendo uma vida de santidade, mas vem aquele dia mau, aquele dia que acordamos desanimados e que o inimigo da pessoa ali fala coisas terríveis e você fica desanimado. Por isso ele está dizendo aqui para nós revestirmos o dia inteiro da armadura de Deus para resistir o dia mau, porque esse dia mau vem dificuldade, vem problema, vem perseguições. Mas se nós estivermos revestidos com a palavra de Deus, orando, jejuando, buscando ao Senhor, nós vamos ser fortes. Ou seja, quando você está fraco, que vem aquele problema, ou seja, você já desanima. Nossa, o que é que eu vou fazer? Mas quando você está forte, você fala, não, o problema existe, mas Deus é maior. Então você fica fortalecido quando você está na presença de Deus, quando você está buscando ali, e você diz, oxe, esse problema é grande sim, mas Deus ele é maior. Deus criou o céu e a terra. Aqui no verso 14 diz assim, estás, portanto, firme, trazendo em volta da cintura a verdade e o vestindo a couraça da justiça.
Ou seja, nós temos que andar com a verdade, temos que estar na presença de Deus, temos que estar buscando, temos que ser cristão de verdade. Não devemos vacilar, ou seja, dar oportunidade para o inimigo vir nos derrotar ou vir fazer nós parar da nossa caminhada. Aqui no verso 15. Calçando os vossos pés com a proteção do Evangelho da paz. Use a palavra do Senhor quando vier a provação, quando vier a dificuldade. Fala assim: Senhor, está escrito na tua palavra que o Senhor falou que aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre, aquele que procura acha. Fale, declare a palavra do Senhor. Fala assim: mas Senhor está dizendo na tua palavra, então use o Evangelho do Senhor. E quando você faz isso, você se fortalece, porque Deus já falou na sua palavra. Quantas promessas Deus tem nos dado. Então, como o diabo ele foi tentar Jesus ali no deserto, Jesus sempre falava, mas está escrito na palavra, ou seja, use a palavra de Deus, como diz aqui, né? Calçai o Evangelho da paz, use a palavra do Senhor contra as tentativas do inimigo. No verso 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderás apagar todas as setas inflamadas do maligno. Ou seja, o inimigo ele usa seta diariamente, pensamentos, usa pessoas, usa atitudes, para que nós possamos vir desanimar, parar, deixar a presença de Deus, mas use a sua fé. Vem a dificuldade, fala, não, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já venci. A Bíblia diz que Jesus falou assim: filhinho, vocês é forte, porque eu já venci o mundo. Ou seja, não existe nada que nos possa parar, porque Jesus já venceu. Ele está dizendo que ele é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. Jesus está dizendo, quando ele falou: filhinho, ser forte, eu já venci o mundo. Ou seja, não existe nada que possa ser maior do que Jesus, porque ele já venceu. Verso 16. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você que está fortalecido com o Espírito de Deus, quando ele está falando do capacete, é a sua consciência cristã, é a sua consciência santa. Não deixe o inimigo desanimar você. Quando vir a dificuldade, quando o diabo lançar as flechas inflamadas, ou através de pessoas, ou notícias, ou atitude, quando vir uma notícia ruim, fala assim: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou vencer, porque Jesus já venceu. A Bíblia diz que Jesus já venceu tudo. Então não existe dificuldade. Se você ainda não é revestido com o poder de Deus, revista-se aqui na palavra, em oração, busque a Ele, se revista do capacete, que é a consciência de um cristão, com a couraça, se revista com a espada da fé. No verso 17, usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda petição e humildade. E tendo isso em mente, vigiai com toda perseverança na oração por todos os santos. Paulo fala aqui para nós o dia inteiro, todo minuto, estar orando em pensamentos, para que o diabo não coloque suas ideias na nossa mente, nós não venha nos enfraquecer, mas que possamos estar firmes na presença de Deus. Se você se revestir com a sua palavra, orando, buscando ao Senhor, não há nada que possa derrubar você, não há nada que possa fazer você desviar da presença de Deus. E a Bíblia diz que no final, ou quando Jesus voltar, ou quando chegar o dia da sua partida, a Bíblia diz que vai ter uma coroa nos céus, esperando por você. Você vai passar o resto da sua vida na presença de Deus, na presença de Jesus, na presença dos santos. Imagina você no céu, onde não vai ter roubo, onde não vai ter enfermidade, onde não vai ter assassinato, mentira, nenhum tipo de pecado. A Bíblia diz que não haverá choro, não haverá dor, para aqueles que escolheram a palavra do Senhor. Mas para aqueles que não escolheram, infelizmente, a Bíblia diz que vai haver
ranger de dentes, vai haver sofrimento eterno. Imagina o maior sofrimento que você possa imaginar, ainda é pior do que aquelas pessoas que não colocaram a sua vida na presença de Deus, que não entregaram a sua vida. Infelizmente elas vão passar a eternidade no sofrimento, ali com o inimigo, juntamente com o inimigo, com o falso profeta, com a besta. Então você que está me ouvindo, revista-se da presença do Senhor, revista com a sua palavra, em oração, jejum, busca ao Senhor, para que no final da sua jornada você possa receber a sua coroa da vitória. Espero que essa palavra tenha ajudado você. Se você gostou dessa palavra, deixe seu like para ajudar o canal a crescer, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.